Eu sempre gostei de silêncio produtivo. O tipo de quietude que existe entre uma pergunta bem feita e uma resposta afiada. O escritório me dá isso: linhas retas, vidro impecável, o ruído controlado das teclas, o clima de aeroporto onde ninguém quer perder o horário da decolagem. No meu andar, planejamos o trimestre com a mesma devoção com que outras pessoas acendem velas. Gosto de metas, de relatórios, de indicadores que não mentem. Gosto, sobretudo, de quem sabe me acompanhar no passo, e raríssimas pessoas conseguem. Se você gosta de histórias com tensão elegante, diferença de idade e provocação inteligente, se inscreve no Contos Sáficos, deixa o like e comenta o que mais te prende: o jogo de poder ou o desejo declarado. Valentina entrou na empresa numa segunda-feira que já havia começado tarde. Estava com uma pasta azul que não combinava com a roupa, um rabo de cavalo mal-humorado e olhos curiosos, do tipo que tentam absorver tudo de uma vez, como quem chega faminta a um lugar onde o cheiro é melhor que o cardápio. Na recepção, me enviou o aviso: a estagiária de comunicação chegou. Eu respondi apenas: tragam-na à sala treino às 10 horas. Costumo falar pouco. Economizo frases como quem economiza munição. Ela chegou 3 minutos antes. Bom sinal. Observou os quadros, a cor das cadeiras, o reflexo atravessando o vidro, até pousar os olhos em mim. Notei o susto pequeno, o de quem não esperava me encontrar de blazer creme, camisa preta, cabelo preso com precisão e um batom discreto, quase irônico. Alguns chamam isso de presença. Eu prefiro chamar de foco travestido de elegância. Bom dia, Débora, disse, e eu ouvi a hesitação bonita entre o formal e o íntimo. Bom dia, Valentina, indiquei a cadeira. Vamos começar pelo óbvio. Aqui, tempo é investimento. Me convença em 30 segundos de que vale a pena gastar o meu com você. Ela respirou fundo, tropeçou na primeira sílaba, sorriu do próprio tropeço e se recompôs com rapidez que não é comum. Falou de projetos, de curiosidade, de fome de aprender, de coragem de errar depressa e consertar antes que eu perceba. Eu percebo tudo, mas apreciei a promessa. 35 segundos, comentei. Ponto perdido pela ousadia. 2 pontos ganhos pela entrega. Ela riu, e nessa risada havia qualquer coisa perigosa, uma luz juvenil, uma alegria que ainda não desaprendeu a existir entre prazos. Eu podia ter acabado ali, mandar que assinasse os documentos, apresentar a equipe, deixá-la rodar entre tarefas, mas sou mulher de hábitos e de intuição, e minha intuição raramente me trai. Você gosta de café? Perguntei, apontando para a máquina. O nosso é honesto. Gosto, disse, mas fico nervosa perto de pessoas importantes, derramo. Sou apenas eficiente, Valentina. A importância é barulho de corredor. Ela preparou 2 xícaras com um cuidado quase infantil. Ao me entregar a dela, tremia só um pouco. Uma gota insistiu em saltar. Prendi o pires com 2 dedos e o mundo ficou quieto por 1 segundo. Vi meu reflexo nos olhos dela e, dentro dele, um reflexo menor ainda. O meu sorriso de canto, dosando severidade e humor. É uma arma antiga, raramente falha. Obrigada, disse, voltando ao lugar. Vamos ao seu primeiro treino. Quero um diagnóstico do nosso site em 4 tópicos. O que prenderia você, o que te faria fechar a aba, onde perdemos tempo, onde ganhamos confiança. Sem floreios. Deadline? Perguntou. 12:00. É pouco? Ela comentou, audaciosa. Então surpreenda-me. Ela saiu como quem carrega uma missão capaz de definir um continente. Eu me inclinei na cadeira, deixando o corpo lembrar-me que as últimas semanas tinham sido longas. O telefone tocou 2 vezes. Ignorei. Há uma espécie de música que só aparece quando a porta se fecha depois de uma presença forte. A sala reequilibrou-se em mim, mas ficou um rastro curioso, uma linha de inquietação atravessando meu habitual aço. Às 11:50, ela voltou. Sem pedir licença, erro que eu perdoo em boas estreias, colocou uma folha com 4 tópicos impecavelmente organizados. Não eram genéricos.
Falava de cadência visual, de call to action posicionada como quem chama, não como quem implora. Criticou a linguagem em 2 pontos essenciais. Elogiou um detalhe que quase ninguém nota, o respiro. Viu o que importava. Gosto de quem vê. Fez sozinha? Perguntei. Gosto de falar com gente, mas gosto mais de pensar em silêncio. Silêncio produtivo, disse, deixando o elogio pousar com discrição. Bom, à tarde reunião com o conselho. Você assiste, não fala, observa. Ela assentiu, o olhar brilhando com a fome certa. Em reuniões, gosto de posicionar quem está à prova num ponto onde se veja tudo. Sentei a 2 lugares atrás de mim, diagonal esquerda. Perfeito para ver o tabuleiro e entender quem manda de verdade. As 3 horas seguintes foram uma sinfonia de números, prazos e argumentos. No meio do terceiro slide, a caneta de Valentina escorregou da mesa. Ao se abaixar, cruzou o olhar com meu salto. Ao levantar, encontrou meus olhos. Não sorri, o suficiente, contudo, para o sangue dela fingir que era vinho. Foco, estagiária, disse sem som, apenas com a boca. Ela leu. Corou. Voltou a anotar. Quando terminou, os homens aplaudiram decisões que eram inevitáveis. Apertei mãos, fechei pastas, mandei sorrisos padrão. Ao sair, notei Valentina esperando na porta, as mãos atrás do corpo, postura de quem sabe que fez certo, mas quer saber se fez certo do jeito certo. Foi esclarecedor, disse ela. O mundo corporativo sempre é, respondi. A questão é quem consegue enxergar através do discurso. E quem consegue? Quem não se distrai com o salto. Ela mordeu o lábio. E nesse gesto havia outra coisa. Graça. Não uma graça infantil. Uma graça perigosa, como a ponta de uma agulha dentro de um cetim. Pensei na agenda. Havia pouco oxigênio para a semana. Pensei em mim. Havia menos paciência que o habitual. Às vezes, quando a vida me nota cansada, me oferece um jogo novo. E quase sempre aceito. Valentina? Chamei. Almoço amanhã. Assunto reposicionamento de mídia. Combinado. Traga sua pasta azul. Gosto de ver quem insiste em não combinar e ainda assim funciona. Ela riu. Saiu. Fechei os olhos por um instante, ouvindo os ecos da própria decisão. Eu havia dito almoço. Não breve, não com a equipe. O suficiente para se tornar uma frase com 2 possibilidades, a óbvia e a que me interessava. Na manhã seguinte, ela chegou com a pasta azul corrigida por um lenço amarrado na alça, como quem soube ler meu comentário e brincar de estilo. Era assim, rápida para aprender e elegante na insolência. Gostei. E o gosto, quando se instala, é difícil de desalojar. Levamos-la à sala de reuniões menor, com janela para o terraço. Pedi 2 pratos simples. Gosto da eficiência até no cardápio. Falamos de calendário, de autores que ela lia e de como a voz da marca podia ser menos previsível sem perder credibilidade. Em dado momento, ela inclinou o corpo para frente e o brilho do colar, fino, quase tímido, recortou a clavícula. Respirei. Presto atenção a detalhes. Eles me salvam ou me precipitam, dependendo do dia. Você sempre corrige o batom com tanta calma? Ela perguntou, atrevida, quando me viu tocar de leve o guardanapo. Eu sempre faço tudo com calma, até quando parece pressa. E quando não parece nada? Aí é só estratégia, Valentina. A palavra acendeu nela um particular tipo de curiosidade, a que une cérebro e pele. Suportei o olhar dela sem recuar. Nunca recuo. O telefone vibrou. Não atendi. O mundo, de vez em quando, precisa aprender a esperar do lado de fora da porta. Falamos mais 1 hora. Ela saiu com tarefas claras e um sorriso que me convidava a cometer um erro. Tive vontade de recolher o convite, dobrá-lo ao meio e guardá-lo no bolso. Decidi explicar a mim mesma que eu era imune ao tipo de bravura que todo jovem traz no corpo como febre. Sou imune a poucas coisas. Ao final da tarde, enviei um e-mail curto. Gostei do seu olhar sobre o respiro. Vamos conversar melhor sobre isso. Assunto: encontros. Sim, com S. A noite caiu exatamente onde devia.
sobre as minhas convicções. Sexta-feira é um animal estranho no mundo corporativo, meio cansaço acumulado, meio promessa de absolvição. O andar tinha um cheiro mais leve, as conversas eram um tom abaixo e o sol insistia em invadir meus gráficos como se houvesse poesia na produtividade. Valentina entrou na minha sala com um licença, que não pediu licença. Trazia um conjunto de layouts, um texto piloto e um ousado título de campanha que me fez erguer a sobrancelha, metade crítica, metade satisfeita. Está bom. E perigoso. Perigosas são as campanhas que ninguém lembra, retrucou acompanhando minha ironia com mais ironia. Há uma linha. A linha existe para ser vista, não para nos prender. Arrematou sorrindo. Admiro quem dança na borda sem cair. Ela ainda não caía. Quando caísse, porque todo mundo cai, eu queria ver o barulho. Assinei os ajustes, tracei rumos, devolvi uma provocação, recebi outra em troca. Um jogo elegante. O jogo que me mantém acordada quando o mundo emburrece. Ao 12h20, o relógio me lembrou que eu havia prometido a mim mesma respirar. Não sou boa aluna quando o tema é descanso. Apontei para a porta. Almoçamos? Com a equipe? Perguntou, sabendo a resposta. Com quem merece. E eu mereço. Está tentando. No elevador, ficamos lado a lado, cada uma vestida de sua própria armadura. Senti o perfume dela. Não era doce, não era agressivo. Era um cheiro limpo, com alguma flor teimosa. Descemos em silêncio, e o silêncio entre nós era uma conversa bem educada. No térreo, a cidade fazia a sua usual barulheira de sexta. Olhei as mensagens, recusei 2 ligações, guardei o celular. Ela percebeu. Percebe tudo, pensei. Perceber é um vício que se paga caro. Restaurante novo? Ela arriscou. Não hoje. Parei na calçada e virei o rosto na direção do quarteirão seguinte. Hoje prefiro um lugar onde possamos falar sem interrupções. Foi um passo a mais do que eu costumo dar num primeiro movimento. Talvez eu mesma quisesse descobrir o que acontecia quando a borda se aproximava da sola do meu salto. Andamos 2 quadras. O Garden Hotel não tem nada de espetacular. Discreto, limpo, com flores que parecem sempre no dia certo. Conheço o gerente, e o gerente conhece a minha pressa. O saguão nos engoliu com uma educação silenciosa. Valentina caminhava ao meu lado com os olhos famintos de novidade e uma certeza luminosa. Entendera tudo. Sala de reuniões ou... Ela deixou a frase pendurada, artesanal, onde a conversa couber. Sorri, e o sorriso atravessou o espelho do elevador como um recado. No quarto, a luz era suave, a mesa suportava papéis, e a cama existia como um desenho técnico, um retângulo calado. Coloquei os documentos sobre a mesa, conectei o notebook, testei o projetor portátil. Rir por dentro também é um gesto. Ela tirou a pasta azul da bolsa e, com um gesto quase deliberadamente lento, soltou o elástico do cabelo. É impressionante como um simples cair de fios pode gerar uma tempestade em lugares que a meteorologia não alcança. Vamos falar do respiro, comecei, mantendo o tom clínico que salva vidas. Quando tudo grita, nada se escuta. Precisamos de pausas que pareçam convite. Como o seu silêncio no elevador. Ela disse, sem pudor. Exato. Expliquei intenções de texto, demos exemplos de contraste, estudamos referências. Valentina anotava com uma disciplina inesperada para a idade, outra coisa que me interessava nela. Não era apenas brilho e insolência. Havia método. E método é sexy. Vez ou outra, a manga da camisa dela roçava a borda da mesa. A pele acendia num gesto breve, quase inocente. Sentia a velha tentação de conduzir cada segundo, manter a conversa na trilha da moral corporativa. O problema é que desejo não lê manual. Ele lambe as margens. Débora, ela disse, inclinando-se. Posso te perguntar uma coisa fora do roteiro? Pode. Você sempre foi assim? Assim como? Silêncio que domina a sala, olhar que decide, voz que promete sem prometer.
Chamam isso de estar no lugar certo por muito tempo. Eu chamaria de saber o que quer e como alcançar. E você, sabe? Eu estou aprendendo a gostar do processo. Gosto quando a conversa escorrega para uma sinceridade limpa. É raro e é caro. Fechei o notebook, encostei na cadeira e deixei que ela me observasse sem a barreira da tela. Valentina não desviou. A coragem dela tinha a delicadeza de quem ainda não apanhou bastante do mundo e a contundência de quem não irá se render por pouco. Sabe qual é o problema de gente como nós, Valentina? Não sei, mas quero descobrir. A gente confunde olhar com promessa. E às vezes não é. Às vezes é só um olhar. E às vezes é promessa mesmo. E quem decide? A pessoa que piscar primeiro. Eu pisquei. Não por fraqueza, por escolha. Gosto de ver o efeito que um gesto simples tem no tabuleiro. Ela sorriu, como quem ganha um ponto, aproximou a mão do papel, desenhou com a caneta uma pequena seta que não apontava para nada e, ao levantar o olhar, bateu de frente com a minha decisão. Eu tinha cruzado as pernas. O ambiente inteiro percebeu. Alguns quartos têm ouvidos. Valentina, chamei, e gostei do som do nome dela quando roçou minha língua. O que mais você tem para me mostrar além desses layouts? Depende do tipo de aprovação que a senhora está disposta a dar. Eu ri baixo. Entre duas mulheres inteligentes, o humor é a forma mais elegante de tocar sem encostar. Levantei-me, atravessei a sala, abri as cortinas com um gesto seco e deixei que a luz fizesse o seu trabalho de inventar profundidades. Voltei devagar. Parei perto o suficiente para que o perfume dela subisse em um corredor curto até mim. Você tem 21, disse, constatando. E você tem 43. Ela devolveu orgulhosa da matemática. E o que isso te diz? Que a senhora conhece as regras melhor do que eu. E se eu estiver prestes a quebrá-las, vai me avisar antes. E se eu não avisar? A senhora é quem manda. Não manda no sentido feio da palavra. Manda no sentido exato, conduz. No seu melhor, mando como quem guia alguém por um corredor escuro até uma sala bonita. Omite-se o perigo, revela-se a vista. Acontece que naquele instante eu quis a vista e quis o perigo. É a combinação que me faz errar com classe. Caminhei de volta à cadeira, mas não sentei. Apoiei as mãos no encosto, inclinei o corpo na direção dela e falei com a mesma voz que uso quando aprovo um orçamento ambicioso. Almoço de trabalho, segunda-feira, 12h30. Garden Hotel, sala 407. Não se atrase. Assunto? Ela perguntou, sustentando a insolência que tanto admiro. Respirar, respondi com calma. E entregar. O silêncio seguinte foi uma sala assinando o contrato. Vi nos olhos dela a exata mistura que eu esperava: desejo, disciplina, brilho e certa devoção ao jogo. Senti em mim uma alegria que eu não chamaria de pura. Chamo de viva. Arrumei os papéis, guardei o notebook, fechei a pasta. O mundo corporativo tem hora para tudo. Os melhores desvios também. Atravessamos o corredor como duas pessoas que discutiram planilhas demais e precisam de ar. O espelho do elevador devolveu duas versões de nós. A minha, controlada ao limite, a dela, radiante com a beleza indisciplinada da juventude que aprende rápido. Parei o olhar no reflexo. Ela percebeu e retribuiu com uma pergunta que não precisou de som. É isso mesmo? Eu respondi sem mexer os lábios. É exatamente isso. Quando a porta abriu no térreo, o barulho da cidade pareceu direitinho o tipo de aplauso que não peço, mas aceito. Dei 2 passos, voltei a mim, virei o rosto para ela uma última vez. Valentina. Sim, Débora? Traga os relatórios. Deixei a pausa acontecer. E o mesmo batom. Ela sorriu com a certeza de quem descobriu a senha. Eu também. E nesse acordo sem carimbo, selamos a primeira parte do que outras pessoas chamariam de erro. Eu prefiro chamar de intervalo.
É onde a respiração volta, e o corpo enfim entende aquilo que a mente finge não saber. Saí para a rua com o sol roçando meu rosto e a consciência de que, por mais que eu seja mulher de silêncio produtivo, às vezes é preciso ouvir a própria vida sussurrar: vai. Na segunda, às 12h30, uma porta se abriria. E quando portas certas se abrem, o que há do outro lado costuma ser melhor que qualquer planilha. O relógio marcava 12h15 quando o elevador me deixou no térreo. Eu odiava atrasos, principalmente os meus. Amanhã havia sido uma sucessão de imprevistos: reunião com o conselho, relatório em atraso, um cliente insistente que parecia ter o dom de me irritar com doçura. Tudo em mim pedia um intervalo, e não apenas o almoço, pedia pausa, carne, contato. O Garden Hotel era perto o bastante para não ser suspeito, e longe o suficiente para dar a sensação de travessia. Um refúgio urbano que cheirava a limpo e prometia discrição. Entrei no saguão com passos exatos e respiração medida. Não gosto de mostrar expectativa, especialmente quando ela existe. O recepcionista sorriu com a familiaridade de quem sabe quando uma mulher precisa apenas que ninguém faça perguntas. Entregou-me a chave. Sala 407. As coincidências raramente são acidentais. Subi. A cada andar, um pensamento novo tentava ganhar voz. Você tem 43 anos, Débora. Já viveu o suficiente para saber onde termina a curiosidade e começa o risco. Eu sabia. O problema é que o risco, às vezes, tem o mesmo perfume que a liberdade. Quando a porta se abriu, encontrei o quarto exatamente como havia deixado da última vez. Luz filtrada, mesa posta, com 2 pratos, taça de vinho repousando como um convite. E silêncio. O silêncio sempre foi meu aliado, e naquele instante parecia cúmplice. O som da campainha veio às 12h31. Precisa. Pontual. Perigosa. Abri a porta. Valentina estava ali, segurando a pasta azul com o mesmo lenço amarrado. O cabelo solto, os lábios em tom discreto, o olhar firme. Nenhum traço de menina, só a mulher que ela começava a se tornar. Achei que seria um almoço de pauta, disse sorrindo. É, respondi, mas pautas boas merecem contexto. Ela entrou devagar, olhando ao redor, reconhecendo o território. Cada gesto medido, como quem aprende um idioma novo observando o tom da voz e não apenas as palavras. Belo lugar, comentou. O silêncio aqui tem textura. É o tipo de silêncio que não pesa. Ele espera. Ela pousou a pasta sobre a mesa e retirou alguns papéis. A luz do meio-dia desenhava uma faixa dourada sobre o tecido da blusa dela. Havia um detalhe sutil. O botão superior aberto, o suficiente para a imaginação entender o recado. O tema é respirar, certo? Perguntou. Ainda é, respondi. O problema é que a maioria das pessoas acha que respirar é apenas inspirar e expirar, mas existe um tipo de respiração que acontece quando o corpo entende o espaço. Ela se aproximou, lenta. Como agora? Perguntou. Como agora? Confirmei, com uma calma que custava caro. Ficamos frente a frente, entre papéis que não importavam e um vinho que fingia paciência. O ar entre nós tinha cheiro de decisão. Ela foi a primeira a quebrar o protocolo. Eu posso ser honesta, Débora? Seria novo, mas interessante. Riu. E, no riso, o ar mudou de temperatura. Eu acho que esse respiro que você fala não é sobre design, nem sobre comunicação. E sobre o que é, então? Sobre tensão. Sobre o instante antes do toque. Sobre a vontade de não dizer o que já é óbvio. Ela disse isso com a segurança de quem já me lia nas entrelinhas. Aproximei-me meio passo, o suficiente para o perfume dela se misturar ao meu. Cuidado, Valentina. Esse tipo de leitura costuma custar caro. Eu posso pagar, respondeu sem desviar. Sentei-me, fingindo que a normalidade ainda era uma opção. Ela sentou à minha frente,
pedi o vinho. O som do líquido tocando o cristal pareceu mais alto do que deveria. Brindamos o quê? Perguntei. Ao intervalo, disse. É o momento mais honesto do dia. Toquei minha taça na dela. Um gesto simples, mas o som metálico do vidro ecoou pelo quarto como um juramento. Falamos de trabalho, por uns 10 minutos. Ou fingimos falar, porque as palavras eram apenas disfarces para o que nossos corpos já tinham decidido. A cada frase, um olhar. A cada olhar, uma confissão muda. Até que ela largou a caneta. Você é perigosa, sabia? Gosto de resultados, só isso. Não, você sabe o que faz, e faz parecer que é o outro quem está no controle. Sorri. E você, o que faz parecer? Que ainda não sei o que quero. O relógio marcava 13h07, quando ela se levantou para pegar um documento da bolsa. O corpo dela passou perto do meu, perto o suficiente para o tempo tropeçar. Ela parou atrás de mim. Débora? A voz veio baixa, grave. Posso te perguntar algo? Já está perguntando. Você sempre soube provocar sem tocar? É o único jeito de provocar direito. O silêncio seguinte foi o tipo de resposta que o corpo dá. Quando me virei, ela estava mais perto do que devia. Os olhos dela tinham algo entre desafio e reverência. E eu, mulher que sempre comandou reuniões com homens que tremem, tremi. Só um pouco. Você não devia brincar com isso, Valentina. E se não for brincadeira? O tempo ficou suspenso. 1 segundo de hesitação e o corpo dela já sabia. As mãos se encontraram, não com urgência, mas com o cuidado de quem abre um segredo. O beijo veio sem aviso, sem pressa, sem culpa. Foi firme e leve, doce e adulto, breve e inesquecível. Um beijo que não precisava continuar para já ter dito tudo. Quando nos afastamos, o mundo voltou, mas o ar ainda tinha gosto de vinho. Ela recostou-se, o sorriso semiaberto, o olhar entre vitória e susto. Agora você vai me demitir? Perguntou. Ainda não decidi se você merece uma promoção ou um processo. Ela riu. E riu de novo, aquele riso que desarma o instinto e reorganiza o sentido. Ficamos em silêncio por minutos que pareciam séculos. E então, como se a própria vida tivesse retomado o controle, eu disse: Feche a pasta, Valentina. O intervalo acabou. Ela obedeceu. Mas o olhar dizia outra coisa. O intervalo só estava começando. Voltei ao escritório mais tarde do que deveria. Meu reflexo no vidro do elevador denunciava tudo. O cabelo solto demais, o batom retocado com atraso e aquele brilho quase imperceptível nos olhos, o mesmo que as mulheres tentam esconder depois de um segredo bem guardado. Ninguém suspeitou de nada, ou fingiram não suspeitar. O mundo corporativo é excelente em fingir. Valentina chegou 30 minutos depois, pontual como sempre. Entrou na minha sala com um relatório na mão e a ousadia no corpo. Os dados do novo cliente, disse, colocando o papel sobre a mesa. E o resumo? Perguntei. O mesmo de sempre. Metas ambiciosas e pouca paciência. Estamos alinhadas, então. Nossas mãos se tocaram de leve. Uma colisão breve, quase profissional, mas suficiente para incendiar o ar. Durante a tarde, trocamos olhares escondidos entre apresentações e e-mails. Eu me peguei lendo o mesmo parágrafo 3 vezes. Ela mordendo o lábio quando achava que ninguém via. O escritório inteiro virou uma encenação, onde apenas nós sabíamos o enredo. Às 18 horas mandei mensagem. Reunião pós-expediente, sala 9. Sem assinatura, sem contexto. Ela apareceu 15 minutos depois. O blazer trocado por uma jaqueta, o cabelo solto, o olhar insolente.
Qual é o tema da reunião? Perguntou. Comportamento inadequado durante o expediente. E quem está sendo avaliada? Ainda estou decidindo. Sentei-me na beira da mesa. Ela cruzou os braços, o sorriso prestes a se formar. A senhora é má. E você é distraída. Ficamos frente a frente. Não havia distância segura. Não havia protocolo. Débora, disse ela baixinho, você sempre fala em controle. Mas o que acontece quando ele acaba? A gente aprende o valor do improviso. Ela se aproximou lenta. Então me ensina. O pedido veio como um desafio. E naquele instante eu soube que perder o controle podia ser o gesto mais lúcido do mundo. Encostei a mão na nuca dela, guiando o rosto devagar, e beijei. Dessa vez não houve hesitação. O beijo foi mais profundo, mais certo. Não era jogo. Era fome antiga com um corpo novo. Ela me puxou pela cintura, e por um momento não existia mais cargo, nem hierarquia, nem razão. Apenas o som das respirações e o barulho do mundo desistindo lá fora. Quando nos separamos, ela ainda segurava a minha mão. E agora? Perguntou, a voz rouca. Agora você volta para casa. E você? Eu fico. Alguém precisa manter a fachada. Ela assentiu, ainda trêmula. Mas antes de sair, virou-se. Débora, você disse que o intervalo acabou. Sim. Então me avisa quando for o próximo. A porta se fechou e o silêncio me abraçou como um segredo antigo. Passei o fim de semana entre relatórios e pensamentos. Tentei fingir que era só curiosidade, que o toque foi distração, que nada havia mudado. Mas segunda-feira chegou, e com ela, Valentina. Entrou na sala sem pedir licença, como sempre. Trazia um novo projeto nas mãos e o mesmo perfume que eu ainda lembrava nos lençóis do hotel. Preciso da sua aprovação, disse. Sobre o quê? Sobre continuar arriscando. Sorri. Então vamos analisar com cuidado. Fiz o que sempre faço quando a vida pede respostas que o Excel não dá. Trabalhei mais. Enterrei meu corpo no encosto da cadeira, alinhei 3 reuniões, cortei 2 projetos, devolvi um orçamento e fechei a semana com a sensação de que se eu seguisse na velocidade certa, meus pensamentos não me alcançariam. E, no entanto, eles corriam com tênis melhor. Em cada silêncio, o rosto de Valentina. Em cada pausa, o gosto do vinho. Em cada corredor, o vestígio de um perfume que eu não deveria reconhecer tão bem. Não era só a novidade. Tenho idade para saber diferenciar fascínio de distração. Havia nela um tipo de método que me intrigava. Uma inteligência que não pedia licença, um humor que não se desculpava, um corpo que se movia como quem já entendeu a coreografia da sala e, sobretudo, uma coragem de me olhar sem pedir aprovação. Ao mesmo tempo, havia o abismo. Eu nunca me esqueci de que sou chefe. A borda sempre esteve lá, brilhando como o contorno de uma lâmina sobre a luz. Aproximar-se exige perícia. Cruzar é outra ciência. Na segunda-feira, cedo, escrevi para o gerente do Garden. Quarto com janela para a cidade, lençóis novos, vinho correto. Ele respondeu com um, como sempre, que lido em mim soou como um espelho discreto. O relógio indicava 11h50, quando decidi sair antes do almoço. Enviei a mensagem para Valentina. 12h30, Garden, 1108. Sem assunto, sem explicação. 2 palavras e um número podem incendiar uma biografia inteira. O saguão estava calmo, tapetes limpos, um arranjo de flores brancas que não competiam com nada, e um piano repetindo 3 notas corajosas. Subi sem pressa, como quem respeita um rito. O quarto me recebeu com a contenção habitual, cortinas translúcidas, cama arrumada como um largumento irrefutável, a cidade pintada em vidro, uma bandeja com 2 taças e uma garrafa que não ousava sorrir antes da hora.
Fechei a porta e deixei a respiração se ajustar à promessa. Não vesti espetáculo, eu nunca visto. Abro mão de adereços quando a precisão vale mais que a máscara. Tirei o blazer, afrouxei um botão, prendi o cabelo de um jeito menos militar. O espelho devolveu uma mulher que eu conheço bem. Minha cara de comando e, atrás dela, o lampejo de quem aceita perder por prazer. A campainha tocou às 12h32. Uma pontualidade que me puniu e me premiou ao mesmo tempo. Abri. Valentina. Blusa preta de alças finas sobre o tailleur, uma corrente mínima, olhos com brilho de quem estuda a própria ousadia antes de apresentá-la ao professor. Não havia desafio na postura dela, havia certeza. A diferença é sutil, e talvez por isso decisiva. Você está atrasada, disse, apenas para ouvir minha própria voz equilibrar as coisas. 2 minutos, ela sorriu. O suficiente para a senhora sentir que quer. Eu nunca sinto que quero, Valentina. Eu decido. Então decida. Ela entrou. Fechou a porta com um gesto cuidadoso, como quem sabe que uma porta não é um objeto, é uma frase. A sala respirou conosco. O mundo lá fora movia seus carros, e aqui dentro o mundo reduzia as velocidades até o lugar exato onde uma mão encontra a outra sem esforço. Vamos falar de respiro, como a senhora gosta, disse ela, pousando a pasta com exagero teatral na mesa. Eu trouxe alternativas de slogan, 2 peças com call para curto prazo e um plano de conteúdo de 90 dias. Você trouxe também a sua insolência, respondi, me aproximando. E eu aprecio consistência de marca. O riso dela perfurou o protocolo e me alcançou. Servi vinho. Ela aceitou sem desviar os olhos. Brindamos, sem palavras, e o som exato do cristal encostando virou o marcador de página entre o mundo que finge e o mundo que admite. Eu pensei em 3 caminhos, começou, inclinando-se sobre a mesa. Um mais seguro, um que flerta com o risco e um que aposta na inteligência do público. Qual você defenderia em um conselho hostil? O que exige coragem. Por quê? Porque o que é muito seguro quase sempre é inútil, e o que subestima o público morre de velho no primeiro clique. Aproximei-me da mesa, não da pasta, minha mão passou pela borda do papel como quem roça a pele de uma dúvida. A blusa dela desenhava naquelas alças linhas que meu olhar conhecia, mas fingia ignorar. Havia um cheiro de sabonete recém-encerrar ao banho e ficou. Na nuca alguns fios escapados. Eu decorei coisas assim para me salvar, e invariavelmente acabei me afundando nelas. Você tá nervosa? Perguntei, testando a qualidade da conversa. Estou. Ela respondeu sem fraude. Por quê? Porque hoje não é sobre ver se podia. É sobre ver até onde dá. Fiquei alguns segundos quieta. A sala, o vidro, a cidade, as cortinas, o vinho, o metal discreto das maçanetas, tudo se alinhou a nós duas como se uma arquitetura inteira tivesse sido desenhada para esta frase. Dei 2 passos, toquei a ponta dos dedos na beira da mesa e, sem pressa, encostei levemente meu quadril na madeira. Eu não invado, eu convido. Meu corpo sabe escrever convites com linhas retas. Vem cá, falei, baixo. Ela aproximou. O mundo encurtou. O perfume dela encontrou o meu e entre os dois havia algo como um corredor sem paredes. Minha mão subiu até o contorno do rosto, o polegar deteve-se no osso exato e os olhos dela receberam o gesto com a gravidade merecida. Eu abrigei, não para repetir o que já sabíamos, mas para dizer a nós duas que ali, naquele segundo, eu tinha escolhido não impedir. O beijo começou contido, escorregou para firme, descansou e voltou com a precisão de quem aprendeu a cadência do outro numa leitura apressada e certeira. O corpo dela respondeu como quem encontra a chave. Havia fome, sim, mas havia também uma paciência que eu não esperava de alguém com 21. A mão de Valentina veio à minha cintura com cuidado, depois ganhou peso, depois pediu passagem, depois perguntou sem perguntar, e eu dei. Fecha as cortinas, sussurrei, e minha voz me surpreendeu pela doçura fora de hora. Ela obedeceu.
A luz virou um crepúsculo particular, a cidade recuou para o papel de testemunha distante e o quarto afinou o foco para duas mulheres adultas que sabiam o que queriam. Tirei o blazer, desabotoei mais um ponto da camisa, senti o ar entrar noutro ritmo. Valentina me olhava como quem observa um eclipse sem piscar. Eu gosto quando me olham assim, não como vitrine, mas como fenômeno. Eu pensei em você o fim de semana inteiro, confessou, voltando. Pensar é a etapa necessária, respondi, aproximando de novo, mas às vezes atrapalha. Os beijos recomeçaram, mais densos, o corpo colou no meu com destreza e a mesa perdeu sua função administrativa. Empurrei a pasta alguns centímetros e o papel cedeu espaço a uma anatomia mais urgente. Não houve brutalidade, houve decisão. Minhas mãos descobriram nela a temperatura de uma pele que amadurece cedo, o caminho das costas, o arco que se forma quando a coluna compreende uma ordem silenciosa. Senti a risada dela no meio do gesto, aquela risadinha clandestina que aparece quando o prazer pega a pessoa de surpresa. Eu ri junto. O humor é afiado quando emenda no arrepio. Você confia em mim? Perguntei num intervalo curto, sem teatro. Confio, respondeu sem hesitar. Então fecha os olhos um segundo. Ela fechou. Minhas mãos desceram devagar, subiram, contornaram, pediram, ensinaram. Não descreverei isso com detalhes que cabem em manual. Não há manual que suporte duas mulheres certas no mesmo horário. O que posso dizer é que o tempo deixou de contar como relógio e passou a existir como corpo. Houve beijos em lugares onde as palavras ficam menores. Houve dedos que aprenderam o mapa como quem folheia um livro amado. Houve pausas que aumentavam em vez de interromper. O quarto ouviu nossa respiração e, gentil, guardou o segredo. Quando ela abriu os olhos de novo, havia um brilho que é quase metálico, a mistura de conquista com entrega, de vitória com rendição. Eu a conduzi para a cama. 2 taças sobre o criado mundo, os lençóis impecáveis esperando a desordem que sempre melhora um quarto. Eu gosto de elegância até no caos. Há maneiras de bagunçar sem perder a linha. Valentina deitou e me puxou junto. As pernas buscaram as minhas, a pele encontrou caminho, e eu, que tanto falo de controle, me permiti a ciência oposta, aquela que confia. Toquei sua boca, seu queixo, seu pescoço, e cada pedacinho de pele deu a resposta correta, aquela que não depende de idioma. Quando minha mão desceu, ela arqueou. Quando subiu, ela riu. Quando parou, ela pediu. Eu adorava o jeito como pedia, sem palco, sem súplica, um pedido adulto que sabe seu próprio direito. Me olha, ela disse no instante em que o corpo se reorganizou inteiro. Eu olhei. E a cidade lá fora deve ter tido inveja do que acontece quando duas mulheres se olham sem mentira. O prazer veio como vem quando encontra lugar seguro, escalando, tecendo, construindo, sem pressa de dramatizar o fim. Houve respirações quebradas, houve dedos apertando o lençol, houve um ai que virou risada, houve silêncio que durou 5 vidas, houve meu nome dito de um jeito que nenhuma reunião jamais vai pronunciar. Quando o corpo dela cedeu no meu, encaixado, quente, pleno, eu entendi de novo a velha verdade que tento esquecer. O que me move nunca foi o poder, foi a lucidez do encontro. Ficamos quietas, deitadas, e eu quis que o mundo ficasse do lado de fora da porta por tempo suficiente para eu esquecer minha própria agenda. Valentina encostou a testa na minha e o suor entre nossas peles secava com elegância. Não há melhor maquiagem que um segredo recente. O que foi isso? Ela riu ainda sem ar. Foi respirar, respondi e sorri de mim mesma. E foi também entregar, Débora. Às vezes a vida dá presente quando a gente para de merecer. Ela ficou me observando, séria. Depois, como quem faz uma pergunta que premedita respostas, arriscou. Você tá com medo? Do quê? De gostar de mim do jeito difícil. Valentina, eu tenho medo de muito pouca coisa. Ter pouca coisa para temer é um luxo, mas e se for sobre aquilo que o luxo não compra? Não respondi.
Beijei sua têmpora e levantei para servir mais vinho. O espelho do guarda-roupa me devolveu uma imagem que me comoveu. Eu estava bonita. Não a beleza que se mede em luzes de banheiro, a beleza que o corpo reconhece depois do sim. Coloquei a taça na mão dela, fiquei de pé, nua, encostada no vidro, olhando a cidade que se movia como se nada tivesse acontecido. E é sempre assim. O mundo prossegue como se não existíssemos, e a nossa graça mora justamente nisso, existir apesar de. Quero te perguntar uma coisa, falei, ainda olhando as ruas. Pergunta. Você quer isso? Girei o pulso como se a mão desenhasse a situação no ar. Secretos de hotel, códigos por e-mail, olhares que escondem e horas que somem. Eu quero você, ela disse sem literatura. E se for assim por enquanto, eu aceito. Por enquanto é uma expressão perigosa. Eu sei, mas hoje ela me veste bem. Voltei à cama. Beijei de novo, mais leve, como quem fecha uma espécie de pacto que não nasce na garganta. E então o mundo lembrou que existe. Meu celular vibrou. Olhei o visor, o nome do sócio. Outra vibração, diretoria. Mais uma, conselho. Suspirei com uma lucidez quase maternal. A realidade não pede licença, ela entra com crachá. Preciso atender, falei. Eu sei. Ela sorriu com leve melancolia. A vida grande tá te chamando. A vida grande é só barulho. O que presta quase nunca grita. Atendi. Ouvi o problema, respondi nos meus 3 tons de voz, o que acalma, o que orienta, o que decide. 3 minutos. Desliguei. Minha estante interna voltou a alinhar livros. Quando virei, Valentina me olhava com pupilas abertas. Você é linda trabalhando, disse. E você é imprudente elogiando. Eu sou honesta. Vestimos pouco. O suficiente para que a ficção pudesse continuar funcionando para quem olha de fora. Ela juntou os cabelos num coque rápido, eu recolhi o blazer e a camisa, prendi um botão, deixei outro. O quarto tinha se tornado outra coisa, não mais o território da promessa, mas o lugar onde as promessas aprendem a viver. Eu não quero que você mude por mim, ela disse de repente. Eu não mudo por ninguém. Eu me ajusto por escolhas que respeito. Então me respeita? Mais do que você imagina. Saímos. O elevador nos devolveu o reflexo em dupla. Uma mulher que sabe tomar decisões e uma mulher que aprende depressa como é bom tomá-las junto. No saguão, ela desviou para o banheiro. Eu fiquei ali olhando o arranjo de flores, pensando em como algumas coisas duram porque são trocadas antes de morrer. O gerente passou por mim com um gesto de cabeça. Agradeci com os olhos. Deus me livre de pessoas que falam demais. À tarde, a rotina tentou nos engolir. Tentou. Eu me sentei na minha cadeira, abri a reunião trimestral, caminhei pelos números, distribuí tarefas. Valentina entrou meia hora depois, discreta, com um novo rascunho da campanha. Eu deveria ter visto primeiro o conteúdo. Vi primeiro as mãos dela. Punhos fechados, relaxando. Não desvie, Débora, murmurei a mim mesma. Foco. Foco é minha religião. E Valentina estava descobrindo como ser minha heresia preferida. No final do dia, chegou o e-mail que muda a curvatura do enredo. Um cliente grande, difícil, exigente. A conta que eu vinha esperando há meses. O conselho queria que eu liderasse a apresentação. Eles sempre querem. Eu já estava com o calendário cheio. Por 1 segundo, considerei recusar. Por 2, reorganizei a vida em minha nova cabeça. Pela primeira vez em muito tempo, eu queria que o nós fosse um fator de decisão. Chamei Valentina à minha sala. Fechei a porta. Sentei na beira da mesa, meu território de contar verdades. Temos uma conta estratégica, falei. Grande, complexa, barulhenta. E a senhora vai liderar, ela disse, como quem sabe o final da frase. Sim. E eu quero você no núcleo, comigo.
Eu? Você. Ela demorou um segundo que me moveu 1 centímetro para frente. Isso é porque você é boa e porque eu confio na sua cabeça. Só na minha cabeça? Ela provocou, com aquele sorriso de lábio que eu já sabia ler. Hoje tô falando do trabalho. Seus olhos baixaram, aceitaram a regra e voltaram com um brilho ainda maior. A maturidade tem uma beleza própria, a juventude tem outra. Quando as duas conversam com respeito, o mundo fica mais sofisticado. Tem um porém, acrescentei, sem floreio. A partir de agora, cada passo nosso precisa ser pensado. Não por medo de gente, por respeito ao que a gente está construindo. Concordo. O trabalho sempre entra primeiro na sala. Mas não precisa expulsar a gente. Eu sorri. Há frases que merecem moldura. A semana rodou no modo turbina. Apresentação, roteiros, revisão, testes AB, estudo de persona, guia de tom, timeline, mapa de riscos. Eu funciono bem em manhã de lançamento. Minha cabeça vira torre de controle. Meu corpo sabe a coreografia. Minha voz encontra o compasso. E atravessando tudo, Valentina. Não como ruído, como melodia. Eu anotava a ideia dela no quadro e por dentro reouvia a voz dizendo meu nome no quarto 1108. Eu aprovava um layout e por dentro lembrava de como ela fecha os olhos antes do riso quando eu toco a linha exata onde a pele confessa. Na quinta-feira, tarde, véspera da apresentação, a energia do andar estava elétrica. Eu havia pedido pizza para a equipe, o gesto raro que comprova meu estado de guerra. Às 20 horas, só restávamos nós duas na sala de criação. As luzes do prédio vizinho desenhavam um tabuleiro amarelo no vidro. Eu conferia os slides finais, ela aparava um título com uma precisão que me surpreendeu. Tá pronto. Tá vivo. E coisas vivas exigem cuidado. Ela fechou o notebook, ficamos em silêncio, ouvindo o barulho da cidade como quem ouve o mar sem vê-lo. A certa altura, Valentina se levantou e veio até minha mesa. Não havia no gesto nada do expediente. Havia o ato íntimo de quem conhece a hora de não dizer. Amanhã, ela falou, se eu errar uma palavra, você me corrige com o olhar, tá? Você não vai errar. E se eu errar? Eu erro junto. Ela assentiu com uma gratidão que doeu em mim num lugar que os relatórios não alcançam. E então, sem anúncio, encostou a testa na minha. Nenhuma urgência. Um encontro de temperatura. Segurei sua nuca, passei os dedos por aqueles fios que eu agora reconhecia até no escuro e beijei. Um beijo de boa sorte, de respeito e de desejo. Os três são parentes quando a gente ama direito. Na manhã seguinte, apresentei como sempre apresento, com números que não tremem, metáforas que não pedem desculpa e soluções que cabem na vida de quem paga. Valentina falou em 2 momentos-chave. Em ambos, eu vi a sala inclinar o corpo para ouvir melhor. Não era a beleza, não era a novidade. Era a argamassa invisível de quem vê o que importa e sabe dizer sem enfeite. Saímos com a conta. O elevador foi o nosso primeiro brinde. O saguão, o nosso segundo. Só no táxi, quando a cidade finalmente aceitou festejar com buzinas que não eram para nós, é que eu me permiti uma frase que não caibo com facilidade. Eu me orgulho de você. Ela apertou minha mão, forte, desajeitada na exatidão perfeita. Você me deu palco, Débora. Você construiu a cena. À noite, o Garden. Não havia e-mail, bastou a mesma palavra de sempre. Intervalo? A resposta dela veio com 1 hora e um coração, que em mim não soou ingênuo, soou fiel ao desejo de 2 mulheres adultas que sabiam onde estavam. O quarto 1108 nos recebeu com a intimidade dos lugares que nos viram descobrir versões melhores de nós mesmas. Valentina cruzou a porta e eu a trouxe para mim sem pedir licença a segunda-feira. Não foi repetição, foi expansão. O corpo aprende música quando é bem tratado. Houve beijo logo na entrada, houve riso que calou, houve a pressa deliciosa de quem não precisa mais de manual. Eu sonhei com você, ela falou já com a voz rouca de véspera. Então deixa eu realizar devagar.
Eu tirei as camadas dela como quem desabotoa um calendário. Uma alça, um fecho, uma dobra, uma pele. O olhar acompanhou, a mão leu, a boca escreveu. Não vou descrever o que pertence a duas. O mundo já é grande demais para histórias que cabem numa cama. Mas posso garantir que as paredes guardaram nossas versões mais honestas. E quando o corpo dela tremeu contra o meu, eu entendi que a tal diferença de idade, tão discutida por quem acha que números governam o gozo, era apenas a moldura de um quadro que não se explica. Duas mulheres decidindo um mesmo verbo. Depois, os lençóis viraram casa. Ficamos de bruços, com o vinho respirando na cabeceira enquanto trocávamos a espécie mais rara de conversa, aquela que acontece quando os silêncios não assustam. Valentina traçava na minha costa letras que eu fingia adivinhar. É o quê? Perguntei, rindo. Fica. Eu fico. Mesmo quando eu errar? Principalmente. O telefone vibrou. Olhei. O sócio. Parabéns, foi impecável. O cliente novo. Vocês nos ganharam. A diretoria. Jantar amanhã para celebrar. Valentina leu meus olhos em vez da tela. Você vai, disse. E você também. Ela franziu o senho, surpresa. Eu sorri com a medida certa de risco. Você faz parte do núcleo. A sala precisa ver seu rosto, ouvir sua cabeça. E as pessoas vão falar. Elas sempre falam. O que importa é o que a gente sabe. Ela assentiu, devagar. O olhar agradeceu de um jeito que me envelheceu 1 ano de orgulho. Não por vaidade, por justiça. Adormecemos tarde. Acordei com o sol invadindo a lateral do lençol e o cabelo dela espalhado no meu braço como uma pequena desordem autorizada. Tive vontade de fotografar com a retina. Depois me levantei, vesti a camisa, arrumei a mesa, servi café. Havia um cuidado em mim que eu escondo do mundo com eficiência. Eu gosto de gentileza quando ninguém apalpa para postar. Bom dia, chefe, ela disse, a voz ainda em primeira pessoa do plural. Bom dia, perigo. No trabalho, a notícia do jantar correu como notícia boa corre, rápido, enfeitada, com meia dúzia de suposições anexas. Não me importei. Passei o dia treinando para não me importar desde os 27 anos. Valentina esteve ao meu lado com delicadeza de quem sabe ser vista só quando convém. O vestido dela para a noite era sóbrio, a maquiagem competente, o cabelo levemente preso, e, no entanto, havia em tudo aquilo um brilho que é impossível ensinar. Eu mantive meu território, batom no tom exato, salto que fala baixo, joia mínima. O restaurante era de um amigo antigo, a música não atrapalhava. A comida respeitava o apetite dos que conversam. O sócio fez o brinde de sempre, eu respondi com a frase que eles esperam, o cliente contou a história do pai que começou a empresa com uma caderneta azul, e eu bebi, por dentro, a pasta azul de Valentina. Em dado momento, um diretor de outra área lançou um comentário enviesado sobre estagiários talentosos que sobem rápido. Eu ergui o olhar da taça e cruzei a sala com ele em 1 segundo. Na nossa equipe, talento sobe na velocidade do trabalho, falei com o meu tom de reunião curta. Posições vêm depois, para não atrapalhar a entrega. A mesa entendeu o recado sem precisar do rodapé. Valentina, ao meu lado, encostou o joelho no meu sobre a toalha. Um gesto minúsculo, uma avalanche íntima. Eu respirei. Ao final, fotos. Eu odeio fotos. Elas me exigem um tipo de gentileza que me envelhece. Mesmo assim, fiz. No caminho para casa, um recado anônimo na minha caixa de entrada. Cuidado com a sua carreira. Boatos correm mais rápido que entrega. Eu li 2 vezes. O medo não voltou. O que voltou foi a frase antiga do meu pai, dita nos meus 20 anos. Escolhas adultas cobram boletos adultos. Enviei uma mensagem para Valentina. Amanhã, cedo, sala 4. Temos que ajustar o contrato do cliente e o nosso acordo de convivência. Sem drama, com inteligência. Ela respondeu com um sim
que eu reconheci não como obediência, mas como respeito ao que estamos descobrindo. No dia seguinte, não nos tocamos. Às vezes, a disciplina é a flor mais bonita da paixão. Sentei com ela e tracei as linhas do que seria a nossa vida possível. Nenhum gesto que exponha, nenhum excesso de zelo que denuncie, nenhum capricho que prejudique a equipe, nenhum medo que encurte a ambição. Eu falei como falo quando assino um contrato que não tem papel. Valentina ouviu, perguntou, propôs, acrescentou. E quando terminamos, eu tive a certeza de que, pela primeira vez em muitos anos, eu tinha alguém ao meu lado capaz de me acompanhar no passo, dentro e fora do quarto. Então é isso? Ela perguntou no final. É um começo, e eu gosto de começos que não mentem. Antes de sair, ela inclinou o corpo e sussurrou, não com malícia, mas com ternura. Você também merece respiro, Débora. A porta fechou. Eu fiquei com a mesa, a agenda, o vidro, o andar, a empresa, a conta nova, o jantar de ontem, a ameaça anônima e uma paz improvável, a de quem sabe que escolheu sabendo dos riscos. O telefone vibrou. O gerente do Garden. Quarto 1018 horas, livre amanhã às 12h30. Confirma? Eu demorei 1 segundo a mais. Depois respondi. Confirma. E peça, por favor, a mesma luz. Na manhã seguinte ao jantar de celebração, a cidade me pareceu mais alta do que de costume. Prédios alongados, sombras mais longas, o vidro do meu andar refletindo uma versão de mim que o espelho não alcança. Postura impecável, expressão afinada, um cansaço discreto rondando os olhos e, por trás de tudo, uma alegria limpa, quase adolescente, que eu não admitiria em voz alta. A conta nova estava fechada, a equipe energizada e Valentina circulava pelo andar com aquela precisão sem exagero que aprendeu depressa demais. Eu sabia reconhecer boa execução. O que me surpreendia era reconhecer nela a coragem de sustentar o próprio brilho sem pedir desculpa. Foi nessa manhã que o rumor ganhou dentes. Um diretor de outra área achou por bem alertar recursos humanos sobre possíveis confusões de fronteira na minha equipe. A palavra chegou até mim por vias informais, o jeito elegante de dizer que alguém tentou sujar minha reputação sem se comprometer com a autoria. É curioso como certas pessoas confundem moral com ressentimento. Eu respiro 2 vezes quando estou prestes a reagir. Aprendi isso em salas onde muitos homens falavam e poucos diziam. Respirei. O rumor não era o problema. O problema era o que eu faria com ele. Chamei o jurídico. Reuni a HR. Pedi o código de conduta impresso, não por memória, mas para acalmar o teatro interno. Gosto do peso do papel em momentos que pedem coluna ereta. Enquanto isso, Valentina seguia em ritmo certo de quem estava ocupada demais criando para prestar serviço à fofoca. Aquilo me deu mais força do que ela poderia supor. Ao meio-dia, sala 2. Jurídico de um lado, HR do outro, eu no centro. Minha voz no modo reunião curta. Fui informada de um rumor, comecei. E não trabalho com rumor, trabalho com fatos. Esperei. O silêncio deles era uma rede pronta. O fato? A estagiária Valentina assumiu responsabilidades acima da média para o cargo e entregou com excelência comprovada. O outro fato, eu pretendo promover a estagiária para analista júnior do núcleo de criação da conta nova, por mérito. Agora, sobre conflitos de interesse, não há nenhum que afete decisões técnicas, orçamentárias ou de pessoal. Mas eu farei o que sempre faço com a sombra, acendo a luz. Deslizei 2 propostas para o centro da mesa, impressas, datadas, assinadas. Proposta A, remanejamento de Valentina para responder a outra liderança no projeto, mantendo-se no núcleo da conta com avaliação trimestral compartilhada. Proposta B, manutenção de Valentina sob minha supervisão direta, acompanhada de um comitê de compliance dedicado, com supervisão de HR nas decisões que envolvam bônus, promoção e avaliação. Prefiro a A, por óbvio. Gosto de dormir bem.
Eles trocaram olhares. A divisão entre os que gostam de administrar riscos e os que gostam de administrar pessoas é uma fronteira tão nítida quanto a linha do meu batom. Eu segui. Há transparência e a autonomia aqui. O que não é espaço para narrativas que diminuam a entrega de uma mulher jovem por insinuação. Se houver mais boatos, eu peço nomes, e com nomes eu sou didática. O jurídico sorriu com os olhos, HR assentiu. Saí da sala com a sensação antiga que me visita desde os 27 anos, a de que eu sei atravessar corredores de vidro descalça sem me ferir. No caminho, recebi a mensagem de Valentina. Sala de criação livre, tenho algo para te mostrar. Duas coisas, a ideia e a coragem. O dia queria olhar para frente. Quando entrei, ela estava de punhos arregaçados e olhar objetivo, o cabelo preso num espiral elegante que deixava a nuca inteira visível. Eu sempre tive um fraco pela nuca, aquele triângulo pequeno de pele que resume uma pessoa quando o texto fica grande demais. Mostrou-me os desdobramentos da campanha, um storytelling lateral, um respiro no meio do funil, que não era perda, era preparo. Eu a ouvi com a seriedade que reservo aos meus pares, e quando terminou, disse simplesmente: está melhor do que eu esperava. Os olhos dela brilharam por um segundo. Depois, voltaram à disciplina. Posso fazer uma pergunta fora de pauta? Pode. Alguém tá te incomodando? Alguém tá tentando. E você? Eu continuo. Ela sorriu com a delicadeza que sabe. A frase mais íntima que eu já disse a alguém na empresa foi essa: eu continuo. E quando eu continuo, normalmente ganho. Atribuo essa constância a duas coisas: uma teimosia de nascera e o gosto por resultados que não pedem desculpa. À tarde, HR consolidou a avaliação e endossou minha proposta A. Valentina passaria a responder diretamente a outra liderança no dia a dia, permanecendo no núcleo criativo e sob mentoria técnica minha em sessões agendadas, documentadas e com o comitê de compliance como testemunha. Era o desenho adulto que eu queria. Liberdade com bordas, paixão com responsabilidade, desejo com caráter. Quando contei a ela em sala fechada, vi o lampejo breve da decepção que qualquer jovem sente ao saber que o mundo exige formas. Resisti ao impulso de adoçar. Há bondades que infantilizam. Preferi a verdade. Nós duas sabemos que a fronteira entre o público e o íntimo exige mapa. Esse é o nosso. Eu entendo, disse com voz baixa, mas afirmativa. E respeito. E tem mais. Ninguém te promoveu por minha causa. Você sabe disso, eu sei disso, o trabalho prova. O resto é ruído. O resto é ruído, repetiu, e a frase assentou. Fiquei sozinha depois, olhando a cidade. A cor do céu estava no tom que me veste, um azul cansado, prestes a virar vinho. Pus as duas mãos no bolso e decidi algo que me surpreendeu pela simplicidade. Eu queria continuar com a vida grande, sem perder o que recém tínhamos começado no 1108. E, pela primeira vez, a continuação me pareceu menos como um risco e mais como um direito. No fim do expediente, enviei a palavra única que vinha assinando um capítulo novo dentro de mim. Intervalo? A resposta chegou tão rápido quanto um sorriso. Hoje, sim. As horas entre a pergunta e a porta do hotel me ensinaram, outra vez, a arte de disfarçar expectativa. Conduzi 2 reuniões, respondi 4 e-mails que pediam urgência e só mereciam clareza. Recusei um convite social com a desculpa de sempre, agenda fechada, e preparei, por dentro, a melhor versão de mim para o ritual que nos inventamos. No 1108, a luz estava do jeito que pedi, a música era um quase nada que inclinava a cabeça, e havia uma carta pequena em papel wiring sobre a mesa. A senhora, a mesma luz. O gerente tem delicadeza. Gosto de quem entende o que não precisa ser dito. Deixei o blazer no encosto da poltrona, soltei a pulseira, desfiz um botão e parei diante do vidro. A cidade lá embaixo roncava sua pressa infinita, e ali, entre cortinas e silêncio, eu respirava em outra frequência.
Valentina bateu 2 vezes, não por timidez, por ritual. Abri. Ela deixou a porta fechar atrás de si e ficou imóvel por um segundo que eu saboreei como se fosse um gole de vinho. Vestia um vestido preto simples, de alças finas, que respeitava a linha do corpo sem vender espetáculo. Havia no rosto aquela expressão que aprendi a decifrar: desejo sem urgência, confiança sem arrogância, humor pronto para atenuar o drama. "A senhora tá bonita", disse. "Eu sempre estou", respondi, só para lembrá-la do jogo que nos sustenta. "Hoje tá mais." Deixei que as palavras permanecessem no ar, exercendo o serviço que só a palavra faz: acender sem queimar. Caminhei até ela com passos que medem o chão sem olhar para o chão. Parei perto o suficiente para sentir o perfume, identificar o caminho que ele faz na pele e descobrir um detalhe novo. Ela trocou o colar por um brinco mínimo, como quem muda a música apenas de tom. Aproximei minha mão da barra do vestido e não toquei. Ela sorriu. "Eu gosto dessa ciência. O quase tem sabor próprio." "Hoje eu quero que você me conduza", falei, e a frase me surpreendeu na garganta pelo timbre manso. "Eu?" O sorriso dela se abriu num susto feliz. "Você. Conduz, mas com doçura. Eu já comandei o dia inteiro." Ela assentiu com a gravidade de quem recebe uma responsabilidade bonita. Encostou os dedos no meu punho, levou minha mão até o próprio ombro e, com paciência, desenhou o caminho. Eu segui. O beijo veio sem disputa, como um acordo antigo reencontrando sua página. Começou contido, ganhou densidade, achou a respiração. Havia na maneira como nossos corpos se encontravam um respeito que é difícil de descrever. Não era medo, não era cálculo, era atenção. E atenção é a forma adulta do carinho. "Feche os olhos", ela pediu. Obedeci. Quando a gente aprende a delegar, o mundo nos devolve delicadezas. O vestido desenhou um som pequeno, gentil, ao tocar o chão. A ponta dos dedos dela repassou minhas clavículas e a pele respondeu por mim, sem coreografia. Abraçou meus ombros por trás, encostou o rosto na curva do meu pescoço e esperou que eu dissesse sim. Eu disse. Nada do que aconteceu depois pediu legenda. Não houve pressa, não houve desperdício, não houve exibicionismo. Houve a precisão que 2 mulheres alcançam quando aprendem a ler a outra de cor, o peso certo da mão, o ritmo que não precisa de metrônomo, a pausa que não espanta, o riso que interrompe e melhora, o suspiro que não tem sinônimo. Houve momentos em que a janela parecia assistir, houve outros em que o mundo desistiu de existir. Evito descrever o que o pudor elegante conserva e porque o pudor, quando nasce da beleza, não censura, protege. O que posso dizer é que quando o meu nome saiu da boca dela com a nota exata, senti que meu corpo tinha esperas guardadas para aquela sílaba. Depois, a cama foi casa. Ficamos de lado, o lençol na cintura, o cabelo dela espalhado na minha clavícula, e eu passava a mão devagar pelas costas, como quem devolve ao instrumento o calor após o concerto. A cidade, ao longe, fazia barulhos que os hotéis entendem. Silêncio certo entre 2 pessoas é luxo. Quem já esteve em silêncios errados sabe a diferença. "Eu te amei um pouco agora", ela disse, com uma honestidade que não pediu garantia. "Eu te respeitei muito agora", respondi. E o respeito em mim é uma forma elevada de amor. Você tem medo de amar? Eu tenho medo de perder a mim. E você se perdeu? Hoje não. Hoje eu me encontrei. Ela riu. Um riso pequeno de quem gostou da resposta mesmo sem entender tudo. Beijou a curva do meu ombro e ficou quieta, como quem agradece. Há agradecimentos que não precisam de palavras. Eu fechei os olhos por um instante e rezei a oração pagando os corpos. Que isso continue bonito enquanto for verdade. Voltamos para o jantar tardio no quarto, e enquanto partilhávamos uma massa que sempre chega correta, conversamos sobre coisas que só aparecem quando a fome maior foi saciada. A primeira vez em que cada uma decidiu o próprio nome, o primeiro salário que deu gosto de autonomia,
A música que ainda hoje desorganiza o peito, o medo infantil que dura até a vida adulta e a coragem recente que surpreende no espelho. Valentina me contou de uma avó que a ensinou a cozinhar rindo e de uma professora que a mandou falar mais alto. Eu contei de uma chefe antiga que me ensinou a defender ideias como quem defende a casa, e de um amor de 20 e poucos que me ensinou a sair quando a voz baixa virou silêncio covarde. Ficamos ali, duas mulheres que conheciam o próprio corpo e o preço da própria escolha, partilhando memórias com faca e garfo. Saí do 1108 com a certeza sossegada de quem não precisa da confirmação do mundo para nomear o que sente. No dia seguinte, a empresa inteira aconteceu na velocidade de sempre. Uma reunião em crise de madrugada, um ajuste fino na campanha, um telefonema do cliente que provava a belíssima regra dos projetos grandes. A vitória inicial é uma abertura de trabalho. Eu estava com as duas mãos no volante e as duas mãos livres. É possível. Foi então que recebi o e-mail do Boato Reencarnado, uma mensagem anônima endereçada ao conselho questionando minha isenção e sugerindo preferências pessoais como critério de gestão. Desta vez eu não reuni jurídico, não pedi HR, eu pedi sala grande, 15 minutos e a equipe inteira. Não para me defender. Autodefesa cheira a culpa até quando não há. Eu queria plantar no chão de quem entrega o alerta certo. Aqui, a verdade é um ofício. Eu vi circulando um texto sem autor que diminui o trabalho de uma pessoa talentosa desta equipe. Falei sem elevar a voz. Não vou discutir moralidade com o anônimo. Vou discutir dados. A Valentina entrou há pouco. Trabalhou muito, acertou, errou, ouviu, refez e passou a responder a outra liderança por uma decisão minha, baseada no manual e na inteligência. Aqui, as portas estão abertas para qualquer dúvida, com nome, com cara, com conversa. O único ruído que não tolero é o que tenta apagar o trabalho de uma mulher pela via mais antiga que existe, insinuação. Quem tiver algo a dizer, minha sala está aberta depois dessa reunião. E traga argumentos. Eu trago café. Meus gerentes se recompuseram como quem lembra por que escolheu trabalhar comigo. A equipe respirou, um pouco mais alta, e o recado ficou no ar, como fica um perfume de jasmim depois que alguém sai do elevador. Ninguém foi à minha sala. O silêncio, às vezes, também sabe pedir desculpa. Naquela noite não houve hotel, houve casa. Minha casa. Bastou a mensagem: jantar, porta aberta. Ela chegou com flores simples, eu usei uma panela que fica me esperando para ocasiões íntimas, e a nossa conversa escolheu outro ritmo. O do cotidiano que começa a experimentar formas. Vinho pouco, comida boa, pés descalços no tapete, riso que visita sem aviso, e um momento que, para mim, foi maior do que qualquer cena. Valentina tirou o celular do bolso, respirou e disse: eu vou deletar tudo que me rouba tempo que eu quero te dar. Não me dê tempo que é seu. Me dê tempo que você quer dividir. É o que eu disse. Foi. Depois da louça, sim, lavamos juntas, sem metáfora. O sofá virou quase um mar. Eu encostei a cabeça no ombro dela. Há gestos que em mim ainda são um esporte radical. Fechei os olhos e ouvi o coração dela numa cadência que não prometia nada além do compasso. Eu sou uma mulher de contratos, mas ali meu corpo assinava um acordo que não tinha cláusulas em letra pequena. Ficar enquanto for bonito, sair quando virar medo, voltar se for verdade. Isso basta. Os dias seguintes desenharam um mapa possível. Trabalho intenso, risos fáceis, encontros pontuais. O 1108 no calendário como quem narca um parágrafo preferido no livro. E a minha casa, aprendendo, aos poucos, o perfume dela em lugares onde o sol encosta. De vez em quando, uma mensagem anônima aparecia como poeira que o vento levanta no fim da tarde. Eu não mais espirrava. Poeira a gente tira, verdade a gente vive. Houve, claro, tropeço. Numa sexta, um cliente veio com um pedido absurdo e um prazo ofensivo, e minha voz ficou no aço que algumas pessoas confundem com dureza. Valentina reagiu, na reunião, com a coragem que eu mesma a estimulei a ter.
devolveu a questão com elegância firme, tomou o golpe com inteligência e, ao final, sorriu para a equipe como quem diz: "Eu seguro". No corredor, ela se reteve um segundo e eu entendi. Precisava de colo. Dei. Sem tocar. Às vezes, um olhar é uma casa inteira. No 1108, a intensidade ganhou esse mais que você me pediu. Não barulho, não pressa, não excesso. Um mais de convicção, de pele que já sabe aonde ir, de beijo que já encontrou a sua área de moradia, de abraço que virá abrigo. Eu diria que foi intenso como um domingo à tarde perfeito. Vento, luz, desejo e paz no mesmo lugar. E quando o corpo dela ardeu no meu, em silêncio, eu senti um agradecimento antigo no peito, por eu ter esperado até compreender que intensidade não é volume, é precisão. O tempo, que gosta de atrapalhar as mulheres que estão felizes, tentou uma última vez, um convite para eu assumir um projeto fora do país por um semestre. Carreira dos sonhos, disseram. Eu preenchi a planilha que preencho sempre que me pedem travessias grandes. Ganhos, perdas, impactos, tempo de retorno. Ao final, adicionei a coluna nova que eu nunca tinha coragem de incluir. O que isso faz com a minha vida? A resposta apareceu com a placidez de uma certeza madura. Desta vez, não. Recusei, com elegância, com justificativa técnica, com ponte aberta para o futuro. Aprendi que não existe só uma chance para quem já construiu estrada. Contei para Valentina na varanda de casa, noite muito azul, as luzes dos prédios conversando como vagalumes disciplinados. Ela respirou fundo, mordeu o sorriso e disse: "Obrigada por ficar." "Eu não fiquei por você", respondi firme. "Fiquei por mim." "E eu tô dentro desse mim?" "Está, e eu tô dentro do seu." Ela encostou a testa na minha, como sempre faz quando o mundo precisa ficar menor para caber na frase. Ficamos assim por uns segundos, e então ela disse, num sussurro que a cidade respeitou: "O 1108 já nos viu nascer muitas vezes. Que nunca nos veja morrer." Ri. Eu rio pouco, mas às vezes uma prece bonita veste riso. Beijei os dedos dela como quem sela um acordo que não precisa de assinatura, e a noite nos envolveu com o tipo de silêncio que vale como música. Se alguém me perguntasse como termina uma história como a nossa, eu diria que não termina, muda de roupa. Às vezes é hotel, às vezes é cozinha com panela velha, às vezes é reunião às 8 com café amargo, às vezes é braço no outro braço em um domingo onde ninguém quer ser brilhante. A diferença de idade segue como a margem do rio, necessária para a água saber por onde corre, invisível para quem dança dentro. O trabalho, esse bicho que me alimenta, continua grande. O amor, esse bicho que me cura, continua viável. E eu continuo, o verbo que mais combina comigo, agora acompanhada por alguém que aprendeu a caminhar no meu passo sem perder o próprio ritmo. Hoje, o gerente escreveu: "Luz confirmada." Eu respondi: "Nós também." Sorri do trocadilho e do destino. Algumas palavras sabem se encontrar. Antes de dormir, escrevi para Valentina: "Intervalo?" A resposta veio com um desenho de coração e 3 letras: "Sempre." Fechei os olhos e agradeci a mim por não ter deixado que a pressa dos outros decidisse por nós. Se amanhã um novo rumor nascer, a gente apaga com entrega. Se uma nova conta exigir, a gente responde com cabeça. Se o 1108 tiver ocupado, a gente inventa outro número. Nomes e números importam, mas o que sustenta são decisões. A minha foi essa: viver com atenção e desejo o que é nosso e fazer do resto o barulho que a cidade sempre fez. O vidro seguirá alto, o salto seguirá firme, a boca seguirá sabendo a medida entre ferir e beijar. E do lado de dentro, a mulher que eu sou continuará dando às coisas o nome que elas merecem.
Hoje, isso se chama Valentina. E se quiserem saber se valeu a pena? Sim, valeu. Porque o intervalo nos ensinou a respirar. Porque o trabalho nos ensinou a honrar. Porque o amor, no jeito adulto que tem quando é sincero, nos ensinou a ficar. Não para sempre, para agora. O agora, quando é bem vivido, é um tipo de eternidade que o calendário aceita. Quando apago as luzes do quarto, a cidade ainda conversa com o vidro. Eu descanso o rosto no travesseiro e penso que, se amanhã eu precisar dizer eu fico, saberei exatamente por quê. E se um dia precisar dizer eu vou, saberei com a mesma dignidade. Amores inteiros sobrevivem a essas frases, e os que sobrevivem são sempre os que merecem a segunda temporada. Fico. Com ela. Comigo. Com o que construímos e com aquilo que ainda não sabemos nomear, mas já reconhecemos de olhos fechados. E por ora, isso basta. Se você sentiu essa história respirar dentro de você, me conta nos comentários. Você teria coragem de viver um amor assim, intenso, adulto e cheio de acordos bonitos? Se inscreva no Contos Sáficos, compartilhe com quem ama histórias entre mulheres e deixe seu like para a gente continuar criando universos onde a gente se escolhe.